Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Ricardo, quais são as boas dicas que a gente dá para quem quer fazer um negócio envolvendo carro usado? O que a gente tem que estar atento, hein? Pois é, Fernanda. Para quem está pensando em investir em um carro novo, né, ou trocar de carro, precisa estar atento agora a essas 5 dicas que a gente vai dar, né, para acabar a pessoa não se dar mal aí e nem perder dinheiro na hora da compra do carro novo ou até mesmo do carro usado. O carro, Fernanda, está cada vez mais caro, né? A taxa de juros lá em cima. E o momento não é muito bom, o momento é um pouco desfavorável para quem quer comprar um carro financiado ou até mesmo um veículo novo ou usado, não importa. Depois dizem que depois de uma casa, o carro é a segunda compra mais cara que alguém faz, né? E escolher um carro novo é uma decisão assim que não é muito simples. Você precisa pensar bastante, fazer o planejamento, né? Você precisa responder primeiro algumas perguntas, depois nós vamos falar das dicas. Algumas perguntas que os ouvintes têm que fazer, né? Uma delas, qual a minha real necessidade na hora de investir um carro? Qual a urgência desse carro? Eu preciso dele para agora, realmente? Né? Quanto eu tenho para investir? Né? Eu sei quanto custa mensalmente o IPVA, o seguro, a manutenção. Porque às vezes a pessoa compra um carro, Fernanda, puxa, depois fala, caramba, não sabia que para encher o tanque era tão caro. Agora eu tenho que trocar pneu, caramba, o pneu está caro demais. Então começa a ficar complicado, né? Vou financiar, cabe dentro do meu orçamento? Então são algumas perguntinhas que antes da pessoa comprar um carro, às vezes a pessoa vai ser a primeira compra, ela precisa estar atenta. Agora nós vamos sim, às dicas para você não fazer um mau negócio, você não se dar mal aí e perder dinheiro. A primeira coisa, Fernanda, é a documentação e a procedência do carro. O carro pode estar até 100%, mas é muito importante analisar os documentos, a procedência do veículo, né? Precisa consultar no Detran, né, onde o carro foi licenciado, verificar se não há nada consta, verificar se tem IPVA atrasado, às vezes a pessoa compra um carro e não observou esses detalhes, você tem multas, você tem o licenciamento que está atrasado, né? E além de possíveis restrições relacionadas a furto e até mesmo empenhos judiciais. Então é muito importante você fazer um levantamento no Detran, ver a documentação e a procedência. Bom, esse carro foi comprado de quem? Foi o primeiro dono, o segundo dono, o terceiro dono. Às vezes a pessoa fala, não, eu sou o segundo dono, comprei de fulano de tal, meu parente, uma pessoa próxima. Então você começa a ver a procedência do carro. Isso é fundamental, ok, Fernanda? Ok. Bom, seguindo, para você não se dar mal, é a parte estrutural. Isso aí muita gente não observa, né? Com o passar dos anos, Fernando, os carros acabam sofrendo algumas colisões. Algumas delas batem, algumas delas são bem reparadas e outras acabam deixando muito a desejar. É necessário fazer uma avaliação dessa parte estrutural do carro, observando, por exemplo, caixas de roda, painel frontal, painel traseiro, assoalho de malas, né, longarinas. Esses são pontos importantes que precisam ser observados. Tudo isso para observar pequenos danos estruturais ou até mesmo danos de grande monta, onde o carro fica torto. Essa semana mesmo eu estava indo para Meiaípe e ali eu tinha uma Kombi na minha frente, ela estava andando assim meio igual um caranguejo. Então ela estava de lado. Essa Kombi sofreu uma colisão, ela foi mal reparada e ela ficou torta. Muitos ouvintes podem estar lembrando de alguns carros que eles estão vendo ou estão dirigindo e observam. Tem um carro na frente. Isso é o eixo, Ricardo? Ele não fica alinhado, a roda traseira ela fica um pouco para fora. Em vez de quando você está atrás de um carro, você vê a roda dianteira alinhada com a traseira, o carro retinho, Fernando, você vê o carro um pouco torto. Então você vê a roda dianteira e você vê a roda traseira numa posição que não poderia você ver as duas ao mesmo tempo. Uhum. Quando o carro está alinhado, você está atrás dele certinho, você não consegue ver as dianteiras, porque o carro está alinhado. Então o carro ele fica torto. É sinal de que ele levou uma bela de uma colisão chamada de colisões de grande monta, e esse carro ficou com a sua estrutura desalinhada, né? Então ali não é nem o eixo, é a parte estrutural do carro.
Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que numa situação como essa, você deve, na hora de comprar um carro, procurar uma oficina da sua confiança para poder avaliar esse carro antes de fechar um negócio, ok? Seguindo, Fernanda, outra coisa é a pintura danificada, é o terceiro item nosso. Tem muitos consumidores que não se importam, ele compra o carro, ele não está ligando, só vai ver o motor, o pneu, e ele acaba esquecendo da parte de pintura, essa parte estética do carro, né? Isso é muito importante. Esse item, a gente precisa ter um cuidado muito especial nele, porque a pintura, se estiver queimada, arranhada ou mal pintada, às vezes de cor diferente, o prata dá muito isso, o bege, o vermelho. Então, às vezes ficou mal pintada, você acaba perdendo na revenda, né? Às vezes você não se importou, mas a próxima pessoa que vai comprar o teu carro vai se importar e muito. Às vezes o carro está com 3, 4 arranhados, está com um podrezinho. É importante você checar isso antes de comprar, né? E lembrando para os nossos ouvintes que os reparos de pintura hoje estão muito caros. Então, vale a pena você observar esses itens ligados à estética do carro, porque senão você vai perder dinheiro. Outra coisa muito importante, a nossa quarta dica, é a parte de mecânica elétrica e pneus. Esses problemas de mecânica, Fernanda, e elétrica, ela pode ser toda ela resolvida, não há problema nenhum. Mas é preciso estar atentas principalmente às lâmpadas que não apagam no painel. Tipo, ABS, airbag, injeção. Esses são os reparos mais caros. Então, às vezes, você compra o carro, está lá, olhou tudo, não observou aquela luzinha. Não, isso aí depois vai apagar. Não vai apagar, pessoal. Não vai apagar. Às vezes é uma lâmpada do ABS, você tem uma lâmpada do airbag, você tem uma lâmpada da injeção, você precisa mexer, às vezes, no módulo, você precisa trocar vela, você precisa fazer uma revisão. Então, faz o seguinte, conserta, repara e depois você me entrega o carro. Então, essa é a grande dica, né? Então, esses carros você tem que observar, e pneus também, porque às vezes você compra um carro usado e o pneu está desgastado, ficando de um lado só. Com certeza esse carro tem problema de suspensão, com certeza ele está puxando para um lado. Então é prejuízo na certa. Então eu recomendo a avaliação com o seu mecânico de confiança ou contratar até mesmo uma empresa de vistoria prévia para avaliar esse veículo antes de fechar o seu negócio. Eu tenho uma pergunta aqui de ouvinte para você e é muito legal. O Alex, vamos lá, Alex. Aquele laudo cautelar, vale a pena pagar ou só para quando você compra um carro premium? Vale a pena pagar. Você às vezes tem um carro que você vai usar muitos anos, pretende ficar 2, 3 anos, ele não é caro, vale a pena você passar nos postos de vistoria para fazer essa avaliação. Eles são muito cuidadosos e eles procuram às vezes dar dicas muito importantes. Se já teve uma colisão, se esse carro precisa fazer algum ajuste, vale sim a pena, Alex. Vale a pena gastar esse dinheirinho para fazer esse serviço. Uhum. Um minutinho para fechar. Então vamos lá. E por último, o teste de rodagem, né? Depois de passar por essas 4 dicas que eu falei, agora é interessante que você faça o test drive. Ele vai determinar se vale a pena comprar esse carro ou não. Então, nessa hora, não ligue o rádio do carro, procure escutar o motor, ver se tem algum rolamento roncando, se as marchas estão passando bem, se ele está com uma boa embreagem, o freio não está chiando, né? Então, regule o banco, bota você numa posição boa, veja a dirigibilidade, se você está se sentindo bem no carro, e faça um test drive de pelo menos uns 5 km, para que você possa dirigir com confiança, sentir confiança no carro e fechar a compra com segurança. Então essas são as dicas que a gente deixa aí para quem quer fechar um bom negócio e não perder dinheiro, Fernanda. Obrigada, Ricardo. Até segunda. Até segunda. Forte abraço a todos.